Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhar vocês nessa jornada. Hoje vamos falar sobre um assunto que todo empresário gosta muito, que são vendas e novos negócios. Mas antes de darmos início ao nosso episódio, gostaria de fazer um agradecimento especial à Captas, consultoria de recrutamento e seleção, por apostar e investir no nosso projeto. A Captas é uma consultoria focada em contratações para médias e pequenas empresas, com equipes especializadas para recrutar para a área de vendas, marketing, RH, finanças, engenharia e tecnologia. Caso você tenha necessidade de encontrar os melhores talentos para sua equipe, a Captas terá maior prazer em te atender e entender como consegue te ajudar. Bom, sem mais delongas, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa que eu admiro demais, já tive a oportunidade de aprender muito contigo também. Ele que é o maior especialista em marketing e vendas por indicação do Brasil, já gerou mais de 380 milhões para seus clientes através da criação de programas de indicação que incentivam os clientes atuais de uma empresa a indicar seus novos amigos sem precisar dar descontos nem investir mais em anúncios, o boca a boca digital. Fundador da Base Viral, a primeira consultoria do Brasil especialista em programas de indicação, autor do livro best-seller Criando Clientes Vendedores, especialista em estratégia empresarial disruptiva por Harvard, criador do método VPI, Vendas por Indicação, e idealizador do conceito das 4 forças de vendas. Além disso tudo, ele ainda tem tempo e consegue ser piloto de rally da Mitsubishi Cup, já escalou o Kilimanjaro e foi ao Everest Base Camp. Rodrigo Nol, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer te receber ao podcast Rumo à Excelência. Show, valeu Gustavo, obrigado pelo convite. Conseguimos, finalmente encaixar a agenda aí para gravar e vai ser um prazer a gente falar sobre tudo isso. Cara, obrigado de coração. Bom, me conta um pouquinho da sua jornada, Nol. Como que você entrou nesse mundo de vendas por indicação, marketing de indicação? Como que foi a origem disso aí? Legal. Bom, eu sou gaúcho, Eu morei até os 24 anos em Porto Alegre. Eu comecei a empreender muito cedo, com 20 anos eu abri minha primeira empresa. Essa empresa se chamava Viagem Mania e era uma empresa de turismo, de viagens. Legal. A gente vendia viagens pela internet e o nosso conceito, nosso posicionamento eram viagens curtas para você sair da rotina sem gastar muito tempo nem dinheiro. Era as viagens de escapadas, um conceito que a gente meio que adotou e acabou utilizando, 5 anos depois eu vendi essa empresa para um grupo de turismo de Florianópolis e com essa operação eu acabei me mudando para Floripa para virar diretor de marketing e vendas dessa empresa. Foi nesse momento, foi nesse capítulo da história da minha empresa que começa a minha história com marketing de indicação. Quando eu estava como diretor de marketing e vendas lá, essa empresa ela já fazia algumas ações de indicação, algumas campanhas esporádicas, mas não tinha um programa de cliente indica cliente intencional, ativo, com métrica, com previsibilidade, Eu fui o responsável por profissionalizar essas iniciativas de indicação que a empresa já tinha. Veja, ela já estava um nível acima da média das empresas do mercado, que é não fazer nada de indicação, Uhum. Só depender daquele boca a boca passivo, já vamos falar um pouco mais qual que é a diferença. Eles já faziam alguma coisa, mas eu cheguei lá e eu ainda levei isso para um próximo nível. E aí, cara, foi meio que acontecendo as coisas depois disso. Deu certo, Isso tá no ar até hoje, essa história de 10 anos atrás. Vários amigos começaram a me pedir ajuda, eu ajudava. Eu percebi que isso, além de ser uma ação ali que tinha funcionado para mim, funcionava para outros. Rápido eu percebi que isso era um mercado, Oceano Azul, ninguém estava falando sobre isso no Brasil, E resolvi empreender em cima disso, montar a Base Viral. E aí, quando eu tinha encerrado meu ciclo lá como diretor em Floripa, eu acabei me mudando para São Paulo, onde moro até hoje, estou há 6 anos aqui em São Paulo, e fundei a Base Viral junto, ao mesmo tempo. Me mudei e fundei a empresa já aqui, Então, hoje a gente é a primeira empresa do Brasil especializada na gestão de programas de indicação. A gente ajuda empresas a montar programas de indicação e a gerir, que é o mais importante. O dinheiro mora na gestão, Então, assim como você contrata uma empresa para cuidar dos teus anúncios e ela vai todo dia olhar para aquilo ali ficar melhor, eu faço exatamente a mesma coisa para programas de indicação. Eu costumo falar que o dinheiro, quando ele vem para a empresa, é igual um chuveiro. Ele vem num cano só e aí depois ele sai por tudo que é buraco. E quando a gente vende, a gente está resolvendo a grande maioria dos nossos problemas. Só que é um pouco mais complexo, na verdade, isso, porque
num prédio, quando a água entra pelo seu chuveiro, tanto faz de qual caixa d'água que ela veio. Só que quando você vai olhar para vendas, sim, o canal oriundo desse lead é muito importante. E aí você tem o seu método, que é das 4 forças de vendas. Quais são essas 4 forças? Como que você desenhou isso? Legal. Quando eu comecei a pensar sobre isso e a estudar, eu comecei a estudar muito sobre canais de aquisição de clientes. Boa. Porque indicação é um canal de aquisição de clientes. Legal. Não é uma ação, uma campanha, não é um hack, não é algo isolado, né? Você pode fazer isso para validar, mas a grande verdade é que é um canal. O exemplo disso é o primeiro que eu montei na minha vida e está no ar há 10 anos. Como qualquer outro canal, do tipo time de vendas, anúncios, SEO, quanto mais otimizado ele for, mais dinheiro ele vai te dar. Então, quando começou a funcionar, esse é o momento de você melhorar e não de acabar com o negócio, né? Como você faz com o time de vendas. Contratei um time de vendas, beleza. Ele não vai te dar o melhor resultado que ele pode no primeiro dia. Não. Nem no primeiro mês. Então, você vai otimizando aquilo ao longo do tempo, a indicação é igualzinho. Então, eu comecei a estudar muito sobre canais de aquisição de clientes. E aí eu consegui conceber, né, que independente do que uma empresa faça para vender mais, isso pode ser encaixado em uma dessas 4 categorias. Ou é venda orgânica, que é onde está o boca a boca da maior parte das pessoas que está nos ouvindo aí agora, né? Quem já vende por indicação, mas não tem um programa de indicação ativo, na verdade, você tem boca a boca. Você não tem indicação. Indicação é intencional, é com método, é com previsibilidade, né? Então, ou vai ser venda orgânica, ou vai ser venda paga, anúncios, flyers, panfletos, tal. Ou vai ser venda via parceiros, que aí são terceiros, são embaixadores, são influenciadores, que é diferente da indicação, né? E a 4ª força de tráfego e vendas, mais esquecida de todas, é a força de referência. É aquela que vem de dentro, são os teus próprios clientes te indicando cada vez mais e você fazendo negócio por causa disso. Que é uma das principais formas de gerar autoridade, né? Que você já tem uma aprovação social. Quando eu vou comprar de alguém algum produto, algum serviço, que se você me indicar, com toda certeza eu vou comprar com muito mais tranquilidade. Falar, cara, se o Rodrigo Noll me indicou, eu uma pessoa que eu confio, eu vou nesse produto ou nesse serviço. Sim. Mas a grande maioria do que eu vejo é pelo boca a boca. Yeah. E às vezes eles nem incentivam, né? Cara, você vem aqui, você surgiu com uma demanda, aí eu te indico. Mas ninguém incentiva isso a acontecer. Como que você montou o método VPI? O que é ele? Assim, eu acho que a primeira coisa que é importante dizer aqui para quem está nos ouvindo, quem é empresário, é que se você já vendeu por indicação, mas você não tem um programa de indicação ativo, você está deixando dinheiro na mesa, né? 90% das empresas brasileiras, por incrível que pareça, tá? Elas não vendem mais por indicação porque elas nem lembram seus clientes de indicar mais. Perfeito, acredito. Então, o meu trabalho é desenvolver diversas formas de lembrar o cliente de te indicar mais ao longo de toda a tua jornada com ele, de maneira elegante e contextualizada. O meu trabalho, resumido em uma frase, é isso. Como que eu faço para lembrar o teu cliente de te indicar mais de maneira contextualizada? Aí pode ter uma recompensa ou não, aí pode ter uma regra ou não, pode ter gamification ou não. O jogo é acertar isso para cada uma das empresas. E respondendo a tua pergunta, quando eu comecei, né, eu tinha montado o meu próprio programa de indicação, os meus amigos começaram a me pedir ajuda, como eu mencionei, comecei a ajudar uma galera. Porque eu gosto de trocar, eu gosto de fazer isso que a gente está fazendo aqui, eu adoro isso. E aí eu comecei a ver que, opa, peraí, tem algumas coisas aqui que eu estou fazendo que funcionam sempre. Funcionam para empresas de diversos segmentos, de diversos tipos, B2B, B2C. Até que eu fiz uma das coisas mais interessantes que eu já fiz na minha carreira até hoje, na minha visão. Peguei uma folha de papel, escrevi tudo que eu fazia que sempre dava certo, tirei aquele conhecimento da minha cabeça, botei na folha de papel. Quando eu organizei essas coisas por semelhantes, eu cheguei no método VPI. Legal. O método VPI é o exato passo a passo que qualquer empresa precisa seguir para ter sucesso com vendas por indicações. Só antes de explicar o método, tem algum segmento, mercado, porque alguém que tem disfunção erétil,
Difícil você indicar um produto. Ah, vou te indicar um azulzinho, ou um proctologista. Publicamente não, né? Concorrente direto, talvez, também não seja muito legal de indicar. Existe alguma restrição a um programa de indicação? Tem 2 casos onde não funciona, tá? Primeiro, quando a empresa tem 0 clientes. Se a empresa tem 0 clientes, não tem quem indique. Não tem quem indique. E por incrível que pareça, algumas pessoas chegam, né? Pô, tô começando um negócio, quero fazer indicação. Cara, evolui um pouco primeiro, avança no teu product market fit, né? Cria aí o teu produto validado e aí vamos conversar depois disso. Esse é o primeiro caso. Segundo caso onde não funciona é quando o teu cliente exige sigilo na prestação do teu serviço. Muitas vezes contratualmente. Né? Então, cara, às vezes um family office, às vezes alguma coisa de investimento, alguma coisa de segurança, coisas desse estilo. São casos muito específicos, né? E aí, casos onde funciona, mas pode ter algum tipo de desafio adicional, é quando os teus clientes concorrem entre eles. Então, eu sou um software para postos de gasolina em São Paulo. Um posto compete com o outro. Mas se a competição não for direta, por mais que eles sejam ali do mesmo, né, perfil de empresa, isso pode funcionar. A gente tem diversos cases. Acabei de fazer a renovação de um contrato hoje de uma empresa cliente nossa que atende veterinários, clínicas veterinárias. Uma clínica compete com a outra. Mas o programa de indicação estimula esse cara de São Paulo a indicar o cara do Rio, que ele conhece, ele está no grupo de veterinários, ele vai em feiras, ele tem network, sabe? Então isso funciona. Né? O caso que você trouxe, né, da disfunção erétil, do cliente ter vergonha e tudo mais, não é que é algo que, por definição, não funcione, mas pode oferecer, sim, alguma restrição adicional. Por exemplo, a gente tem um monte de cases de clínica de transplante capilar. Legal. Que aparentemente... Me indica algum depois Já, que você tiver algum. Eu tenho vários bons. Eu fiz umas coisinhas aí, depois eu te falo. Né? Porque senão eu ia estar com menos cabelo, bicho. Eu tô precisando bastante. Então, sabe, os casos onde não funcionam são ultra específicos, né? Para talvez 99% das empresas brasileiras, se a empresa vende para um ser humano, né? Todo mundo vende para um ser humano. Então, funciona. Independente se é B2B, se é B2C, produto, serviço, cliente rico, cliente pobre, produto caro, produto barato, empresa da capital, do interior, digital, tradicional. Cara, a gente tem case em tudo que é tipo de segmento. O que eu te admiro muito é porque todas as conversas que a gente teve, você sempre é um cara muito estruturado, que sempre segue tudo muito passo a passo. Eu já vi o seu playbook da Base Viral, eu sei o quão estruturado você é. E a comunicação eu acho que é o mais importante. Inclusive, quando eu vejo alguém do meu time tá fazendo alguma comunicação, escrevendo alguma coisa, falando com algum cliente, eu sempre falo, cara, escreve para a pessoa mais burra que você conhece ou escreve para uma menina de 5 anos de idade para ele ler e entender. Só que não quero a receita de bolo toda, tá, não. Mas sim, se muitos dos nossos clientes aqui, às vezes ele não tem também estrutura ainda para te contratar, fazer um programa de indicação tão completo e complexo como que vocês montam. Qual que seria um passo a passo inicial para essa pessoa entender, pelo menos uma pequena direção do que pode fazer sentido para ele? Legal. Só um parênteses, sabe, isso que você falou de escrever para uma criança de 5 anos, de 8 anos. Muita gente diz assim, porra, mas o meu cliente, o meu colaborador não tem 8 anos, certo? Mas o teu cliente, parado no semáforo, recebendo o teu e-mail, lendo na correria, no meio de um monte de outras coisas, vários estudos sugerem que o grau de atenção que ele tem é análogo à inteligência de uma criança de 8 anos. Então não é porque o teu cliente de 40 anos pensa como uma criança de 8, não, é que aquilo ali que ele está fazendo no meio de todas as outras coisas, você precisa ser rápido para explicar, né? E isso é um erro comum, já entrando na tua pergunta. Muitas pessoas criam regras demasiado complexas no programa, ou que tenham muitas restrições e muitas fricções. Só pode indicar se for assim, se for assado, se for terça-feira, se o cliente comprar mais de tanto. Não, cara. Quanto mais fricção, menos pessoas conseguem chegar no final desse processo. Né? E hoje, com o ChatGPT, ainda na questão da comunicação para crianças de 8 anos, eu sou fascinado por esse assunto, você pode mandar um áudio para o ChatGPT e dizer, cara, reescreve para mim, como se uma criança de 8 anos tivesse que entender. Então tá muito fácil hoje se comunicar bem, né? Vamos lá. O que é o método? Né? O método é o conjunto das 3 alavancas que fazem pessoas indicarem. Nenhuma das 3 alavancas eu que inventei.
Todas as 3 alavancas são fundamentos de gestão e marketing. Perfeito. Primeiro fundamento que faz as pessoas indicarem. Lembretes. Se eu te lembro de fazer alguma coisa, você vai fazer essa coisa mais vezes. Cara, tá, gosto. Mas muita gente tem medo, fala assim, eu vou ficar mandando mensagem pro meu cliente, ele vai ficar de saco cheio de mim, isso aqui vai incomodar. Você tem que fazer de maneira contextualizada. Então, o que a gente diz na metodologia? Quem tem 0 indicações tem que receber um tipo de mensagem. Quem tem 1 indicação ou mais tem que receber outro tipo de mensagem. O momento-chave da tua operação, que você vai lembrar o cara de te indicar, precisa casar com um momento que ele esteja com uma satisfação mais elevada. Por exemplo, depois de responder uma pesquisa, depois de usar o teu produto e ter sucesso, depois de se resolver um problema para ele. Existem vários, depois de comprar. Na Captas, o melhor momento é quando a pessoa acaba de fechar uma contratação. Existem vários momentos. Então, fazer de maneira contextualizada é importante, sim. Agora, se mesmo assim a pessoa tem medo, aí o problema é dela, não meu. Tá. Aí ela que tem medo de vender, porque fazer programa de indicação é vender. E se a pessoa tem medo de vender, ela é o principal problema do negócio dela. Ela está jogando contra a própria prosperidade. E tem gente que tem receio de distanciar o cliente porque você está pedindo alguma coisa a ele? Isso já aconteceu? Pelo menos essa dúvida? Eu vejo que eu nunca uso o termo pedir indicação. Se tu baixar qualquer gravação minha, qualquer entrevista, qualquer material, qualquer conteúdo, qualquer palestra, nunca na vida eu digo peça a indicação do seu cliente. Não é isso que eu defendo. Eu defendo lembrar o cliente de indicar, lembrar o cliente que existe um programa de indicação. Perfeito, boa. Pedir indicação cria uma relação de extração de valor. Quando você só pede, que nem algumas das empresas das antigas aí, que o cara quase roubava o teu celular e me dá aqui 10 contatos agora, não vamos citar nomes. Outro dia eu passei por isso. Eu tô anotando aqui as informações, Gustavo, mas nesse meio tempo, você tá com o seu celular na mão? Tô. Enquanto eu anoto aqui, você consegue pegar 3 telefones que você possa me passar? E eu acho que isso ficou um pouco no passado. Funciona, respeito. Mas a nossa pegada é mais inbound. É montar um programa de indicação com bons incentivos e benefícios e simplesmente lembrar as pessoas de que aquilo ali existe, que elas vão te indicar mais naturalmente. Então, voltando ao método, né? O primeiro pilar é lembrança, lembrete. Você tem que lembrar as pessoas de te indicar. Você tem que dar call to action. Não foi eu que inventei call to action. Segundo pilar, segundo fundamento, é o incentivo certo. É colocar o cliente no centro, que também não fui eu que inventei. Nunca inventar a recompensa de um programa de indicação. Né? Você me conhece, me segue, você sabe que eu falo isso toda hora. Sempre perguntar para o cliente o que ele diria que seria uma recompensa interessante em um programa de indicação. Mas eu pego como isso? Mando e-mail para todos os meus clientes, mando WhatsApp, tem uma tecnologia super avançada que a gente usa que chama telefone. E por sinal é a melhor de todas para você coletar informação sincera. Os telefones ainda ligam, galera. Ainda dá para dizer alô e tem uma outra pessoa do outro lado, é mágico. A famosa comunicação síncrona, né? Exatamente. Cara, a gente liga por telefone. E tem que ser por telefone, porque nenhum ser humano acorda pronto para te responder uma pesquisa de indicação. Uhum. E todo ser humano é preguiçoso. Isso que eu ia falar. Eu teria preguiça. E aí, o que rola na preguiça? Se você pergunta pelo WhatsApp, o cara vai te dizer desconto, ou vai te dizer não precisa me dar nada, eu indico porque eu gosto. Quando você recebe essas duas respostas no telefone, é 100% que você recebe isso sempre, é a partir delas que a pesquisa começa. Então, preciso estar no telefone com o cara para... E o que mais? E o que mais, Gustavo? O que mais você poderia me dizer? Me dá mais uma sugestão. Né? E como que eu posso melhorar a tua vida? E o que você acha que a gente deveria fazer além disso? E o que seria muito bom para ti nesse momento? Pode abrir o coração, fala o que vier de primeiro. E é aí que vem a riqueza do negócio, entendeu? Então a gente começa dessa forma, depois vai para uma pesquisa quantitativa, né, para validar ali percentualmente e assim por diante. E o próximo pilar, né, o terceiro, é você criar uma mecânica, né, uma regra clara. Existe um fundamento de gestão de marketing e vendas, que também não fui eu que inventei, que diz: uma mente confusa não toma uma decisão. Uhum.
Então, se eu te pedir para fazer alguma coisa e ir embora, ou se eu pedir para você fazer alguma coisa e te der um caminho step by step, vai ser mais fácil para ti. Tu vai conseguir fazer esse caminho. Então a gente cria uma regra do programa de indicação que seja simples e clara para o cliente entender. Ó, na sua primeira indicação, você ganha isso. Na sua segunda indicação, você ganha aquilo. Na terceira indicação, você ganha aquilo. E todas as informações estão aqui, nesse lugar, nessa página, nesse login, tal. Agora, por fim, para fechar essa parte do método, 100% dos meus cases de sucesso não são as empresas que têm as melhores recompensas. Teu cliente não vai viver disso. Nós não estamos aqui montando um programa de afiliados. As pessoas não vão viver disso. Teu cliente é uma pessoa normal. A recompensa é responsável por 3% do sucesso de um programa de indicação só. A ferramenta é responsável por 1% do sucesso do programa de indicação só. 70% dos meus clientes não usam nenhuma ferramenta de programa de indicação, porque o que dá dinheiro, 80% do sucesso, é a jornada do indicador. São os lembretes, as comunicações, no momento certo, com a mensagem correta, no canal relevante, contextualizado para cada um dos clientes. Tem que ter uma base mínima. Bom, sem cliente é evidente que não vai funcionar, você chegou a comentar isso. Mas se eu tenho 100 clientes, funciona? Eu tenho que ter 500? Eu tenho que ter a partir de quanto? Você não tem que ter uma base mínima. O case de sucesso que a gente tem com menor base era uma empresa de consultoria, de gestão, com 10 clientes. O programa de indicação gerou 3 novos clientes. Que é 30% do que ele tinha, né? Exatamente. Então, e aí eu tenho, do outro lado, eu tenho uma C&A da vida, uma Polishop. Então, o número de clientes não é relevante para definição de sucesso do programa. E o que eu indico? E como eu recompenso? Geralmente eu deveria te indicar o lead, e aí eu sou recompensado se ele vira cliente, ou se eu te indico simplesmente um lead, eu já deveria ganhar alguma coisa. Porque quando eu fazia inglês, na adolescência, tinha lá, indique 10 amigos e ganhe um estojo. Uhum. Eu saía indicando qualquer pessoa que eu sabia que já fazia inglês e que nem ia matricular, mas eu queria muito o estojo do meu curso. Como que você... O que você Cara, indica? essa é uma pergunta de mecânica, ao segundo pilar do método, né? Qual que é o gatilho que libera a recompensa? Então, como é que a gente entende isso? O programa de indicação ele é uma ferramenta que precisa trabalhar para você. Ele precisa trabalhar em prol dos teus objetivos. E não o contrário como as pessoas fazem por aí no mercado. Nossa, que ferramentinha legal de indicação, deixa eu tentar enfiar a goela abaixo o que a ferramenta consegue fazer. Isso é horroroso. Terceiro maior canal de geração de leads meus é clientes que começaram contratando uma ferramenta e não tiveram resultado. Uhum. Porque a recompensa o cliente não quer, a regra o cliente não entendeu, a comunicação e os fluxos lá de divulgação da jornada do indicador ele não faz, ele mandou um e-mail ano passado e achou que a mágica ia acontecer. Então isso é horroroso. Então eu sempre começo o projeto assim, ó, Gustavo, qual que é o maior desafio estratégico que você tem nesse momento? Você precisa encher o teu funil? Opa, não, eu estou com bastante lead, estou com problema de convertê-los. Então, beleza, isso aqui vai ser um outro programa de indicação que eu vou criar para isso. Posso criar um lead indica lead, posso criar um cliente indica cliente, posso criar um programa que libera a recompensa no meio do funil, por exemplo, visita um decorado, call demo realizada, o onboarding de alguma coisa, primeira consulta num médico, num dentista, não sei o quê. Por uma venda eu posso pagar um CAC, né? Sim. Por um lead eu posso pagar um CPL, né? Um custo por lead. E aqui no meio eu posso pagar um custo por primeira consulta, usando esse exemplo. Então, depende do que tu quer resolver. O programa de indicação trabalha a teu favor. Por isso que você precisa montar um programa estrategicamente pensado. E não, repito uma vez mais, que isso é um problema desse mercado, que eu não quero que se crie. A empresa que vai lá, contrata a ferramentinha, a ferramentinha consegue dar cashbacks, que agora tá na moda. Tá na moda, do cashback.
Porra, então eu vou enfiar isso aqui pro meu cliente. Nem perguntou se ele quer. Não, a ferramenta consegue fazer aqui se o cara clicar no link e daí botar o cupom do não sei o quê. Cara, não. O que você já teve de inusitado aí de recompensa? Teve alguma que você falou, não é possível que a galera quer isso? Teve várias. Se eu baixar o meu banco de dados, eu faço isso de vez em quando. Tem um banco de dados com a história de todos os meus clientes. Quando eu baixo, e eu tenho um campo lá, recompensa definida. Tá. Quando eu baixo esse campo, a variedade tende ao infinito. Não existe um padrão de quais são. Não. Ok, que desconto, Não existe uma um padrão. vaga extra na Captas, isso vai acontecer normalmente de aparecer, mas às não vezes, é o recorrente. Mas às vezes é o ingresso para participar de um campeonato de golfe da empresa. Às vezes é a empresa que achava que o cliente queria um desconto, o cara queria uma assinatura do Netflix. É mesmo? Às vezes o cara achava que o cliente queria um cashback, o cliente quer um voucher para comer coxinha na rodoviária, porque é a empresa de vender passagem rodoviária pela internet. Às vezes, eu tenho caso de clínica odontológica, que eu atendo muitas. Uma clínica odontológica, a recompensa que o cliente quer é vinho bom. Na outra clínica odontológica, na mesma cidade, muitas vezes, o cliente quer um botox. Na outra, na mesma cidade, o cliente quer uma tábua de churrasco. Isso é ligado à persona que ele atende? Totalmente. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Tem uma pergunta que você, empresário, não vai me fazer mais. Porque ela mostra que tu não manja de marketing e vendas. Que é a seguinte pergunta. Qual que é a recompensa certa para o meu segmento? Cara, essa pergunta está completamente errada. Se eu sou um dentista de um bairro pobre e eu sou um dentista de um bairro rico, eles são do mesmo segmento. Mas as recompensas e os programas de indicação vão ser completamente diferentes. Então, novamente, um fundamento que eu não inventei. Colocar o cliente no centro, não colocar o segmento no centro. Uhum. Né? Quando você copia o cliente, o concorrente, né, no caso, se o concorrente está fazendo coisa errada, você vai fazer coisa errada, perde o diferencial, fica todo mundo igual, e se a persona dele é diferente da tua? Então é tudo por persona. O segredo, um deles, né, um dos fundamentos, é isso. É você entender bem a sua persona. E a boa notícia é que eu não preciso ficar fazendo estudos de persona, teóricos. Não, vai direto, pergunta, o cara vai dizer. É muito mais barato do que as pessoas acham, né? Exatamente. E às vezes até mais rápido também. Quase sempre é mais rápido. Cara, fazer uma pesquisa de discovery, hoje nos nossos projetos, é relativamente rápido de fazer isso. 15 dias, 10 dias, 12, pra gente fazer um negócio consistente, dependendo do tamanho da empresa. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, se a empresa, dependendo do nível de engajamento que os clientes têm com aquela empresa e vão atender ou não. Mas, quando eu vou olhar, cara, isso é invariavelmente mais rápido do que aquele cara que tá lá batendo cabeça, tentando imaginar qual deveria ser a recompensa e fica inventando e não pergunta para ninguém e não avança porque não tem certeza e fica inseguro e às vezes monta um programa de indicação que ninguém quer. Esse cara perde muito mais tempo e muito mais dinheiro do que aquele que vai lá e faz um discovery, uma pergunta com seus clientes. Tem alguns programas de indicação que eu já recebi inúmeros e-mails, menos inclusive do que deveria, porque poucas empresas fazem, mas eu vejo é muito difícil de eu conseguir chegar nessa recompensa, porque, cara, em dia que 10 clientes falam, olha, eu nem conheço 10 pessoas que podem ter interesse no seu serviço. Então, o certo deveria ser, na primeira indicação, já ter alguma ativação, porque eu já me tornei um cliente indicador. A outra eu sou só um potencial indicador. Na primeira eu já deveria ganhar alguma coisa? Falando de cliente, não de lead. Sim. Existem duas métricas que a gente olha num programa de indicação. Taxa de adoção e taxa de engajamento. Boa. Basicamente, a adoção, o desafio da adoção é você fazer a pessoa sair de 0 indicações e fazer a sua primeira. Esse é o maior desafio que os programas sempre têm. Pareto, funil. A maior parte das pessoas não passa por um funil. Indicação é igual, né? Claro que a conversão de indicação costuma ser maior do que N outros funis, né? E o segundo desafio é o desafio da adesão. Beleza, uma vez que o Gustavo já me indicou o seu primeiro, quantas mais o Gustavo pode me indicar? Então, cara, novamente, voltando aos fundamentos de marketing, eu adoro isso.
existe um fundamento de marketing que diz, quanto menos fricção, mais pessoas vão conseguir fazer aquele trabalho. Então, se tu me convida para gravar um podcast, em Punta del Este, nós moramos em São Paulo, tem uma fricção grande. Se tu me convida para fazer um podcast... Moema, Berrini já tem Moema um pouco. tem uma fricção média. Se tu me convida para gravar um podcast no prédio do lado da minha casa, a fricção é mais baixa. Então, se tu pede pro cara, né, lembre-se de indicar, e aqui nós temos que receber 10 indicações, é uma baita de uma fricção. Então, tu sempre tem que dar passos gradativos. Então, sim, respondendo a tua pergunta, geralmente você quer botar um tijolinho pro cara subir, não é o Everest de uma vez só. E se você botar o tijolinho, ele subir o tijolinho, já recompensa esse cara. Já mostra para ele que o negócio funciona. Né? Se o cara tiver que fazer 5, 10, 8, 12 indicações para ir ver que o negócio funciona, é muita fricção, as pessoas vão cair no meio do caminho. Então, muito programa de indicação feito sem método morre nisso. E aí o cara acha, não, indicação não funciona. Claro, cara pálida, você errou tudo. Né? Você desrespeitou todos os fundamentos de marketing e acha que magicamente o programa vai funcionar. Então, isso é uma questão bem relevante. Então, se for estruturar a jornada de um programa de indicação, ela começa por identificar quais são as recompensas certas. Sim. E aí você vai fazer uma pesquisa com seus clientes, depois deve validar numa amostra maior. Sim. E aí você percebe que os indicadores começam a não alterar. Exatamente. Deu os principais. Depois você cria as regras do jogo, o regulamento desse programa de indicação, e aí você mantém a comunicação. Essa comunicação a gente divide por ativação e engajamento. Adesão e engajamento. Adesão e engajamento. Exatamente isso. Quando eu crio essa regra do jogo, ela deveria sempre seguir... ela deveria ser sempre as mesmas recompensas ou ela deveria seguir alguns degraus? Eu te indiquei, eu ganhei agora uma caneca da Captas. Depois da segunda vez eu faço um treinamento da Captas coletivo. Depois eu faço um treinamento em company para você. Deveria subir? Olha como as coisas se encaixam na metodologia. Depende do que tiver vindo de resposta na pesquisa. Pensa que a tua pesquisa teve lá 6 opções para o cliente. Mas a primeira opção ela é 90% mais desejada e as outras é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faz algum sentido eu fazer uma escada de prêmios? Não, nenhum. Já se eu tenho um resultado de pesquisa que uma é 70% mais desejada, a outra é 50% mais desejada e o resto é 1, 2, 1, 2, 1, 2, já vai me gerar outro tipo de insight de geração de programa, de mecânica. Então tudo está encaixado, né? Novamente, acho que um dos grandes sucessos, assim, Gustavo, ou talvez o grande fundamento do sucesso da nossa empresa é que eu tenho a receita do bolo, mas o ingrediente eu não levo, o ingrediente eu pego de ti. Perfeito. Então, se eu vou na Captas e faço o processo com os teus clientes, e eu vou lá no G4 e faço os processos com os clientes deles, são personas ligeiramente diferentes, tem ciclos de vendas ligeiramente diferentes, tem ticket médio ligeiramente diferente. Se eu vou numa empresa do agro, vamos pegar 2 coisas bem distintas, Captas e uma empresa do agro. São personas completamente diferentes. O jeito de descobrir a recompensa ideal, usando isso de exemplo, é o mesmo jeito. Só que, como são personas diferentes, vão me dizer coisas diferentes. Pronto, eu crio programas de indicação diferentes dessa forma. Então, a receita do bolo é sempre a mesma, mas o ingrediente eu pego lá no meu cliente, não fico inventando. E perguntar e pesquisar não tira pedaço de ninguém. Não. Muito pelo contrário. Às vezes você conseguir falar com um cliente seu por telefone, ele vai te indicar, ele vai te passar um feedback do que foi bom, porque na pesquisa de satisfação muitas vezes ele não te passa e você consegue gerar até profundidade. Só que algumas empresas eu vejo que quem tem contato mais frequente com o cliente é a área de Customer Success, a área de sucesso do cliente. Outras empresas eu vejo que o vendedor é o que acompanha. Existe alguma área que você recomenda que seja principal
por gerar o programa de indicação e mantê-lo rodando dentro da empresa? Olha, o dono ideal de um programa de indicação é quem manje de aquisição de clientes. Porque programa de indicação é um canal de aquisição de clientes. Então, não é uma estratégia de fidelização de clientes. Programa de ponto, fidelidade é outra história, não sei nada sobre isso. Eu manjo de programa de indicação. Indicação é captação de novos clientes, aquisição. É funil, é esse tipo de assunto. E geralmente a área que cuida disso vai ser marketing, ou growth, ou vendas. Os nomes variam, né? Mas geralmente é a galera responsável por novos clientes. Então, essa é a melhor área. Putz, mas e CS, Rodrigo? Cara, CS é um parceiro desse projeto na hora de o projeto ir para o ar. Ser divulgado, fazer o cliente saber. CS é um baita parceiro, porque geralmente é um canal de comunicação ótimo, né, com o cliente. Mas não costuma ser a área que é dona do projeto. Geralmente a área dona é a área responsável por aquisição de novos clientes. Uma das melhores formas da gente elogiar alguém ou de recompensar alguém é remunerando, dando dinheiro, né? Sim. Elogiar e tapinha nas costas é legal, todo mundo gosta, mas o dinheiro na conta, cara, de fato é um grande elogio. Na hora que você começa um programa, você falou, poxa, eu posso talvez usar o meu time de CS para auxiliar na ativação, auxiliar as pessoas saberem que o programa existe. Você mesmo assim remuneraria alguma coisa o time de CS caso eles consigam fazer os clientes indicarem mais? Não vejo problemas. Na verdade, até a gente tem vários cases que fazem isso. Mas na verdade, qual que é a grande sacada de um programa de indicação? Contra as empresas lá que pedem, né? Quando você pede indicação, você depende ali de um ser humano fazer a tarefa. Certo. E, cara, quando tem ser humano no meio, tem variação, tem imprevisibilidade. Você trabalha com esse tipo de produto, entre aspas. Você sabe como que funciona, né? Como sei. Então, quando que o programa de indicação fica top? Quando a empresa consegue acionar, acelerar e desacelerar, sem depender de um humano necessariamente. Usando os canais de comunicação que eles têm na empresa atualmente. Então, e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram, redes sociais. Esses canais, eu aperto um botão e faço o meu cliente saber que o programa existe. As indicações vêm. Se o canal Seres Humanos quiser me ajudar, beleza. Mas eu não fico dependente da instabilidade e da variabilidade da execução de um ser humano. Então, respondendo a tua pergunta, sim, dá para a gente usar e fazer a parceria com a área de CS, dá para sim botar uma comissão, desde que encaixe no CAC e tudo mais. Eu acho excelente. Mas eu não acho tão bom depender apenas deles. Eu acho que o marketing ali, a área de growth e tal, a dona do programa, tem que conseguir conversar com o cliente de maneira independente. Cachorro de dois donos morrendo de fome, né? Exatamente. Você falou de previsibilidade. Quando eu olho para o nosso cenário de captas, por exemplo, eu sei que quando você vai fazer um processo de vendas outbound, quando esse programa é bem estruturado, você tem as conversões muito claras e você entende uma previsibilidade. Eu sei que a cada X pessoas que eu abordar, vou ter retorno de Y, tantas vão aceitar seguir comigo para uma reunião comercial, e tantos vão declinar e tantos vão virar clientes. O inbound, muitas das vezes, o custo por lead varia muito, existe uma certa sazonalidade, mas mesmo assim você ainda consegue ter alguma previsibilidade. Como que você gera previsibilidade no programa de indicação? Existe previsibilidade quando você tem um programa bem desenhado? O programa de indicação ele é um funil. E todo funil tem métricas, estatística, conversão. Uma das grandes vantagens de você fazer um programa de indicação é isso. Muita empresa hoje tem apenas o boca a boca, né? Uhum. E quando você depende apenas do boca a boca, você não Fica tem feliz controle. da vida quando cai e fala, graças a Deus, esse mês entraram 5 leads. E o mês que vem que não entra ninguém, você tá ferrado. Você lamenta. Então, você não pode chegar pro seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca porque dobrou a meta. Não tem como, né? Então, o programa de indicação, essa talvez seja uma das grandes vantagens. É você controlar, vou botar controlar entre aspas, porque não é dominar, afinal de contas é um funil, Uhum. depende de terceiros,
E vai ter uma estatística, vai ter uma taxa de conversão. Como você muito bem falou, não é 100% dos teus clientes que vão te indicar, não é 100% das indicações que vão virar venda, mas consigo ter uma previsibilidade um pouquinho maior logo nos primeiros meses de vida e de operação desse programa. Hoje eu estava em reunião com um cliente nosso, uma das maiores franqueadoras de colchão do Brasil. Legal. E a gente chegou numa métrica, uma franquia boa de colchão gera no mínimo 2 novas leads de indicação por dia. No volume deles, né? Programa recém-começado. Então, eles têm lá 200 lojas, vezes 20 dias úteis, né? 30 dias no mês, vezes 2 indicações. Você imagina o volume de indicação que a gente está gerando para eles. Então, sim, tem a graça é essa. É a gente conseguir pilotar o negócio, né? A gente conseguir ter métrica e, com isso, um pouco mais de previsibilidade. Você falou que em poucos meses o pessoal já vê resultado, né? Quanto tempo que demora para criar um programa de indicação? Definiu as regras? 2 meses, 3 meses? Eu sei que a gente é imediatista por natureza, fala, não, eu quero que o programa lance e a gente já comece a ganhar dinheiro. Mas quanto tempo que demora até o programa começar a rodar e se de fato conseguir mensurar que está dando certo? Cara, lançar um programa é rápido. Eu faria em 10 dias, se eu quisesse. Porque assim, geralmente lá nossos contratos eu vendo, cara, a gente vai lançar no meio do segundo mês. Porque quando eu chego na empresa, o dado não está estruturado, tem que arrumar, né, o cliente e tal. Às vezes o cara, na hora da venda ali, te fala uma informação, chega lá, na hora da verdade não era bem aquilo. Ele não sabe nem o CAC dele na maioria. Não sabe o CAC, então a gente tem que organizar. Eu vendo que é no meio do segundo mês, dá para fazer mais cedo. Mas meus contratos são anuais, porque o dinheiro não mora, uma vez mais dizendo, não mora em lançar o programa. Mora em gerir o programa. Então, a gente lança rapidinho. Mas o resultado começa a aparecer. Você só pode esperar o resultado de um programa de indicação no dia que você lança ele. E digo mais, no dia que você lança, mais o teu ciclo de vendas. Certo. Às vezes o cara tá lá reclamando depois de 30 dias de lançado que não vendeu nada, mas o ciclo dele é 90 dias. Não tem como. Então, no primeiro dia é que o jogo começa, né? E aí tem ainda essa questão, quanto mais você otimiza, mais ele melhora, mais ele te entrega resultado. Então, o resultado ele tende a ser exponencial ao longo do prazo. O primeiro programa de indicação que eu montei na minha carreira está no ar há 10 anos. Com as mesmas recompensas ou elas se alteraram? Em 10 anos mudou pouquíssimas vezes, mudou 4, 5 vezes. Caramba. Porque isso é outra coisa importante. Quando você muda a regra, volte todas as casas e comece do zero. Todo mundo tem que entender tudo de novo. E eu vou repetir uma coisa que eu já falei. 90% dos programas de indicação que não funcionam é porque o cliente não sabe que o programa existe ou não entendeu o programa. Legal. Cai na minha mesa lá programa que tá dando 0 resultado. É batata. Ou o cara começou pela ferramenta, ou o cara não tem uma jornada de indicador eficiente. Aí eu vou ligar para os clientes dele, faço um cliente oculto, né, geralmente, para validar. Os clientes não sabem que o programa existe ou não entenderam. Então, aí é claro que não vai funcionar. Nunca vai. E tem algum estudo de correlação entre as indicações e outros métodos de vendas? Quando eu recebo um lead, por exemplo, de indicação, a minha conversão é muito maior, ela é muito mais rápida e o meu LTV é muito maior também. O cliente fica comigo muito tempo quando ele vem de indicação. Vocês já conseguiram fazer algum estudo se quando vem de indicação a venda é mais rápida ou a venda, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, costuma ser um pouco mais baixo? Sim. Ou LTV maior? Eu tenho dados internos próprios e tenho dados externos para provar isso. Tem dezenas de pesquisas que saem por aí, você já deve ter visto algumas delas, que diz lá, em quem os consumidores confiam na hora de fazer uma compra. Você já viu Perfeito, isso? com certeza. Anúncio está sempre lá embaixo, influenciadores está lá embaixo, mais para cima um pouquinho, familiares e amigos está sempre no top. Então, muitos dados mostram que a indicação
tende a gerar um lead, né, que converte mais rápido e com mais LTV. Meus dados internos provam a mesma coisa e eu faço esse estudo, né, perguntando para o cliente qual que é a taxa de conversão dele no dia que o projeto começa, e daí eu comparo com a taxa de conversão dos leads que a gente gerou no programa de indicação. Cara, eu não me lembro a última vez que a taxa foi menor. Sempre a taxa de conversão é maior do que os canais tradicionais do cara, independente do que ele faça hoje. Então, isso são dados nossos que a gente pode usar para provar. Tem uma frase que eu uso bastante: ninguém recomenda fraldas para quem não tem filhos. Perfeito. Então, a tendência é que o teu cliente venda a Captas melhor do que tu mesmo. Porque ele é a persona, ele tem a dor, né? Ele resolveu a dor com essa solução. E ele conhece o amigo dele melhor do que tu. Então, todos os indícios dizem que ele vende melhor do que tu. Então, tende a ter uma conversão melhor do que a que tu faz. Eu posso seguir qualquer metodologia de vendas. Eu trabalho dentro da minha reunião um diagnóstico, uso Spin Selling, qualquer metodologia de vendas que seja. Se você está indicando para alguém, com certeza você já sabe qual é a dor da pessoa. Exato. Você já sabe o que ela faria, quanto ela estaria disposta a pagar. Exato. É muito mais simples de você indicar e fazer uma venda, né? É isso mesmo, é isso aí. Cara, que legal. Então, os principais pontos são: determinou a recompensa, cria a regra do jogo, criou a regra do jogo, faz a comunicação, e aí você vai trabalhando essa base. Se você tem alguma pesquisa de NPS, você aplicaria só para os clientes que te dão 9, 10? Ou você divulgaria o programa de indicação? Claro que, conforme você comentou, tem os momentos certos, mas você divulgaria para todo mundo também? Sempre para todo mundo. Tá. Não vejo nenhum motivo para você fechar o programa de indicação, porque satisfação, na minha opinião, é uma condição temporária. Eu hoje posso estar satisfeito e amanhã insatisfeito com a Captas. E o contrário também pode acontecer. Eu posso hoje estar insatisfeito e amanhã satisfeito. A única coisa que eu talvez faria a separação usando NPS, talvez, é aos clientes que eu ligaria na pesquisa. Talvez eu ligaria para os mais satisfeitos. Perfeito. Mas nem esse é o critério que eu mais uso. O critério que eu mais uso é quais são os clientes que têm as características que tu gostaria de multiplicar. Quem que são os melhores? Liga para esses. Nem olha o NPS, na real, bicho. Liga lá. Se o cara não quiser dizer, não quer. Beleza. Agradece e vai pro próximo. Então, nunca fecha um programa de indicação com nenhum critério, sabe? Cara, é aberto, é um funil. Simbora. Todo mundo, no mínimo, tem que saber que o negócio existe. E o pior que pode acontecer é tu receber uma indicação e virar uma ótima venda. Ótimo, é uma boa. Cara, e para o futuro, o que você acha que é o futuro desse negócio de marketing de indicação? Você acha que as pessoas estão olhando mais para isso do que olhavam 2, 3 anos atrás? Se começasse uma empresa pequena hoje, já seria um grande pilar? Você investiria mais nesse canal de aquisição? O que você vê isso para o futuro também? Eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. Foi early adopter aí, total, né? O lead era 15 centavos. Época boa. Hoje é R$150. E nós estamos gravando isso aqui em 2024, né? Então fazem 14, 15 anos que eu anuncio na internet. Todos os anos, sem exceção, ininterruptamente mesmo, o custo do lead subiu. Todos os anos. Vai continuar subindo. É uma questão básica de oferta e demanda. Já está todo mundo no Instagram e no Facebook. Mas o número de empresas que agora se ligaram que precisa investir online só aumenta. Uhum. Não tem mais tanta gente para mostrar tanto anúncio. Tem que subir o preço. E a mesma coisa com o orgânico. Eu abri o meu Instagram 10 anos atrás. Há 10 anos eu produzo conteúdo no Instagram. Há 10 anos, todos os anos, sem exceção, o número de seguidores aumentou e a entrega orgânica diminuiu proporcionalmente. Menos pessoas em relação ao tamanho da base veem meus posts. Oferta e demanda. Já está todo mundo no Instagram, mas o número de profissionais que agora se ligaram que precisa produzir conteúdo só aumenta. E o número de stories, você tem sido bombardeado cada dia mais com mais informações, né? Você não vê 3 stories, 4 sem ter uma propaganda no meio. Então, cara,
o que eu acho que vai acontecer no futuro, né? Eu acho que esses dois movimentos que eu relatei, eles são irreversíveis. Às vezes você faz uma gracinha, dá um tchan no anúncio, dá uma viralizadinha num conteúdo. Às vezes você dá uma gracinha, mas a tendência é irreversível, na minha opinião. Somado ao fato de que o salário das pessoas só aumenta e ao fato de que a inflação só aumenta o custo das coisas. Sim. Eu não consigo pensar em nenhum cenário que vender vai ser mais barato. Dito isso, eu acho que indicação tende a ganhar mais protagonismo. Então, quando eu comecei 10 anos atrás, indicação era um nice to have. Puta, que legal, cara. Puta, genial. Vamos falando. Nunca mais. Hoje já não é. Hoje já é um must have. Putz, como é que é? Tem cliente que já tá comigo há 3, 4 anos. O cara não me larga. Porque precisa. Então, eu acho que esses são elementos aqui do mercado. E olhando para fora, né, nos mercados mais maduros, que sempre fazem os movimentos antes da gente, Estados Unidos, etc., as empresas hoje nascem com referral, member get member embutido. Já nasce com programa de indicação desde o dia zero, aquele turbo ali, acelerando a tua aquisição de clientes. Então, bicho, eu acho que assim, o grande desafio que eu tenho hoje, eu passei pelo desafio de ser conhecido, mostrar que isso existe. Eu acho que muita gente já sabe que isso existe. Muitas ainda não. Mas eu acho que eu já venci assim, a primeira fase desse trabalho. A minha próxima fase agora é ajudar as pessoas a não fazer errado. Essa é a minha próxima fase. Quando eu falo indicação, todo mundo acha que sabe. Ou o cara vai numa ferramentinha e acha que tudo vai se resolver magicamente. Né? O cara, nossa, vou botar aqui uma ferramentinha, e daí tu liga pra ele 2 meses depois, pois não rodou, cara. Certo, mas e o que você fez de gestão? Não, eu só instalei a ferramenta. Aí tu vai ver a ferramenta do cara tá toda tagueada, maravilhosa, mas os clientes não recebem uma comunicação. Então, a minha missão agora dos próximos anos é deixar o mercado organizado, né? Eu não quero que os novos entrantes e tudo mais, que é todo mundo muito bem-vindo, eu não quero que eles prostituam ou baguncem ou poluam o mercado. Então essa é a grande missão daqui para frente, lembrar os empresários que, não é mágica. É fundamento, é marketing, é ser humano. E eu não acho que esse mercado vai acabar, acho que não vai acabar nunca, sabe? A gente indica as coisas uns para os outros desde que a gente falava uga-uga. Desde a época das cavernas a gente indica, não vai lá o mamute vai te comer vivo. E tem essa teoria, né, de que os homo sapiens se sobressaíram porque a gente conseguiu conversar uns com os outros. E as primeiras coisas que a gente conversava eram indicações. E a fofoca, né? Então. Fofoca do bem, nesse caso, né? Aquele livro Sapiens fala muito sobre isso, né? Da evolução da comunicação. Então, cara, passa ano, sai ano, entra a ferramentinha, sai a ferramentinha. No final das contas, isso é sobre seres humanos, sobre comportamento humano. Numa evolução, quando a gente pensa na curva de evolução de qualquer tecnologia nova, um serviço, ou qualquer inovação, ela começa com os early adopters, depois ela abrange um público pequeno, que ainda são os inovadores, e aí aqui geralmente tem um ponto de rachadura, né? E aí a gente pega a maioria inicial, depois a maioria conservadora, e aí lá no final os retardatários do processo que vão... É hoje quem está descobrindo o Facebook, quem está descobrindo o Instagram hoje. Como que você acha que está essa curva de adoção dos programas de indicação olhando para o Brasil, não mercado internacional? Eu acho que a gente está no início. Eu acho que já passou bastante daquela fase de que isso era uma grande inovação, genial. Acho que já não é mais isso. No passado era. Essas early adopters assim já vieram, sabe? A gente está agora nesses momentos de crescimento que pode ser bagunçado ou não, né? Momentos de ruptura e assim por diante. Eu diria que a gente está nesse ponto da curva. E para a base viral, qual que é o sonho grande do negócio? Existe algum ponto de chegada para o seu negócio? Sim. O sonho grande é gerar R$1 bilhão de receita para nossos clientes somente via VPI.
Esse é o nosso BREG, né? A gente metrifica isso e eu somo nessa conta, eu somo no BREG somente o faturamento que eu posso provar com print. Então o cliente me fala, ou eu tiro um print de um relatório, ou tenho acesso a algum report, qualquer coisa assim. Beleza. Aí eu vou lá e somo na minha planilha lá. Nós estamos em 370 milhões e a meta é 1 bi até 2028, que é quando eu faço 40 anos. Aí já é um baita troféu do quarentão, né? Aí vamos para 10 bi, aí vamos ver o que nós vamos fazer, não sei ainda. Mas por enquanto é isso. Se você voltasse no tempo agora, entendendo um pouco mais sobre sua vida pessoal, e você fundasse a Base Viral hoje, o que você teria feito de diferente no seu negócio? Cara, eu teria... provavelmente eu teria contratado gente mais sênior antes. Certo. Isso é um assunto que a gente conversa bastante sobre ele, né? É sempre uma grande decisão, né? De você investir no profissional, né? No estilo de profissionais que você traz, no tipo de profissional. Folha não é barato, costuma ser a maior linha de despesa das empresas de serviço. Que, no caso, a minha empresa é uma empresa de serviço. Então, eu teria, na medida do possível, eu teria investido nisso mais cedo. Acho que profissionais mais sêniors, eles resolvem a tua vida mais rápido, né? O sênior de verdade. Sim. Não aquele que é sênior... Não é só o sênior que ganha mais, né? Aquele que na hora aperta, né? É o sênior de verdade. Para mim, um profissional júnior é aquele cara que quando ele entra na sua empresa, você tem que falar tudo que ele tem que fazer, microgerenciar, fazer daily. Um profissional pleno, você fala o que ele tem que fazer, acompanha recorrentemente. E o profissional sênior, você fala, olha, existe esse problema. E ele vai buscar a solução, ele vai te orientar qual o caminho. Na grande maioria das vezes, ele vai ser até mais sênior do que você em determinado assunto. E quando eu penso em recrutamento e seleção, é muito engraçado que sempre eu vou fazer alguma palestra, vou gerar algum conteúdo e para empresários, e sempre a primeira pergunta é: quem tem dor em recrutamento e seleção? Todo mundo levanta a mão. A segunda pergunta é: quem tem um time de recrutamento e seleção? Praticamente todo mundo está com a mão levantada. E a terceira é: quem de vocês colocaria o seu recrutador para vender a sua empresa para um cliente? Ninguém mantém a mão levantada. E aí você vai entender uma empresa de serviço que a primeira linha de custo dela são pessoas, e aí ele reclama que ele não consegue atrair a melhor pessoa, mas ele tem pessoas ruins recrutando para ele, né, para o negócio dele. É isso aí. Que legal, isso é chave, né, cara? Eu acho que isso é chave. E numa empresa como a nossa, eu sempre falo isso para minha galera, a Base Viral é uma empresa boutique de alta receita por colaborador. E os nossos tickets são altos. E os nossos clientes são exigentes. Eu nunca quis ser o unicórnio dos 10 mil colaboradores e não sei o quê. Nunca quis, isso não é para mim. Eu quero ser uma empresa que tem o melhor time possível disponível no Brasil, quiçá no mundo, para fazer aquele tipo de trabalho. Então, esses times são especialistas, são pequenos e são caros. E uma grande vantagem de caros, entre aspas, né, são bem remunerados, é isso que eu quero dizer. Caro é quando não dá resultado. Não dá retorno, né? Então... Qual que é o grande lance? Quando você trabalha numa empresa desse estilo, cara, o cara que está performando bem, ele aparece rápido. Sim. Porque a empresa é pequena, a gente tem lá 30 e poucos colaboradores. E por outro lado, é verdadeiro também. Quando o cara não está performando, aparece rápido também. Não tem aquela de ficar escondido no meio de 500 funcionários lá, o cara vai empurrando com a barriga até demorar meio ano para descobrirem que ele não deveria estar ali. Todo mundo no seu time tem meta clara, tem indicadores que de fato vão metrificar se o cara está performando bem ou não? Tem, 100%. 100%. Todo mundo tem meta no meu time. Ou OKR. Meta ou OKR, todo mundo tem, 100%. Mensal, trimestral, anual, como que você mede sua performance? Aí depende do número, depende do KPI. Tá. Mas a gente tem metas diárias até anuais, né? Uhum. Então aí depende tem meta de receita anual, meta de agendamento diário, vai depender um pouco ali do que a gente está falando, né? E depende um pouco também do nível ali do profissional. O júnior, o cara que está na ponta, tende a ter coisas mais diárias. Perfeito. Né? O head, o gerente, tende a ter coisas mais
semanais, para mensais ou trimestrais. Até porque ele já olha mais para o longo prazo e o que ele faz não é instantâneo na equipe, né? Exato. A não ser quando ele vai cobrar o júnior que precisa de ligar mais. Bom, aí a meta é do júnior de ligar mais e não dele. É isso aí, exatamente. Nó, muito obrigado pelo nosso papo, cara. Que prazer. Eu queria ficar aqui mais 2 horas só te perguntando sobre o programa de indicação. Vou estruturar um para Captas, com toda certeza vou te chamar para você participar conosco. Obrigado. Valeu, cara. Ó, se você já vende por indicação, que eu sei que tu vende, e não tem um programa de indicação ativo, você tá deixando dinheiro na mesa. Com certeza eu tô, e tô arrependido. Tô saindo desse episódio feliz por ter conversado contigo, mas um pouco mais triste de pensar o tanto de dinheiro que eu tô deixando na mesa. E como que o pessoal pode te encontrar? A gente está em todas as redes, como Base Viral ou Rodrigo Noll, N de navio, O-L-L. Então, digita aí Base Viral, Rodrigo Noll, qualquer lugar que tu quiser, eu tenho certeza que vai nos encontrar. A gente está em todas as redes. E obrigado, cara. Valeu pelo convite. Dá uma trabalhadinha aí no programa de indicação com isso que a gente falou hoje. Daqui uns dias tu me liga. Vamos ajeitar isso aí. Vou te ajudar. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Vocês podem me encontrar no Instagram, Gustavo_Arantes_, ou no LinkedIn, Gustavo Arantes. E também pela Captas. Obrigado. Mensalmente teremos novos episódios. Aguardo vocês. Um abraço.